Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neurociência clínica, neuropsicologia clínica. No episódio de hoje eu sigo batendo um papo maravilhoso com Lorenzo Petillo, psicólogo de Florianópolis, e a gente fala sobre o TDI, transtorno dissociativo de identidade. Quer participar desse podcast enviando dúvidas, críticas, elogios, sugestões? Isso pode ser feito através do e-mail podcast@sustenta-vida.com ou pelo WhatsApp código 22 99222 1003. E também, se você quiser saber mais sobre os projetos que eu desenvolvo, trechos de aula, palestra, basta acessar o meu site www.adrianofreitas.com. E também aqueles que quiserem acessar as redes sociais, basta localizar neurociência.af, tanto no TikTok, quanto no Instagram, quanto no Facebook. E como eu sempre peço, aqueles que quiserem colaborar para a continuidade do projeto, não deixe de compartilhar o canal do podcast, compartilhar os episódios que te agradam, indicar a amigos, parentes e colegas de trabalho, pois é a audiência que vai garantir a continuidade desse projeto. Eu conto com a sua ajuda, hein? Estou aqui com o Lorenzo Petillo, né? Eu vou pedir para ele se apresentar novamente, porque quem não viu o episódio de semana passada, que está fantástico, que está pegando esse episódio aqui, né? Vai poder conhecer, ele vai falar um pouquinho dele, de onde que ele é e tudo. E eu sempre recomendo que dê uma corrida lá depois, ou pause aqui, volte no episódio anterior para seguir a sequência, ou então, depois que acabar esse episódio, volte na semana passada, que realmente o papo está fantástico. Eu vou pedir para ele, eu estou batendo papo com o Lorenzo Petillo, que é psicólogo, e ele vai se apresentar aqui para vocês, e a gente hoje vai falar sobre o TDI, transtorno dissociativo de identidade. Vamos esclarecer alguns mitos que existem e falar algumas coisinhas sobre isso. Então, Lorenzo, por gentileza, se apresente para quem ainda não te ouviu no episódio anterior. Obrigado aí pela introdução. Meu nome é Lorenzo Petillo, sou psicólogo, nascido em Belém do Pará, Brasil. Passei mais tempo no Rio de Janeiro, foi onde concluí a graduação. Sou pós-graduando em neurociências. E eu atualmente moro em Florianópolis, faço palestras, atendimento clínico e também consultorias em neuromarketing, que foi meu TCC. Mas acaba que fica na parte clínica mesmo, muito nessa parte do estudo das pessoas e dessas questões aí, como o TDI. O ponto é que quem não ouviu o podcast anterior, volte e escute, porque a questão do autodiagnóstico é muito séria. E o TDI é um dos mais complicados de se diagnosticar, porque ele é um transtorno de última instância. O que é isso? Você tem, mesmo tendo todos os indicativos, você tem que aguardar um período para ver se esses indicativos não amenizam, somem ou se encaixam em outra condição. Então, o que eu vou até te fazer um corte aqui, antes de você seguir, que eu sei que você vai esclarecer muita coisa sobre o TDI para as pessoas, mas eu quero só introduzir o assunto, porque o TDI, na verdade, não é muito para a minha seara, por isso eu até trouxe o Lorenzo com o objetivo de falar sobre o TDI, que a gente eu até falei isso no episódio anterior, as conversas com o Lorenzo, um episódio onde eu falo sobre modismos, né? A gente tem certas ondas de informação, de modas que são criadas pela mídia. Na verdade, eu acho que a mídia faz o papel dela. A mídia é importante no sentido de difundir informações, mostrar que existe. E ela faz um papel de informação relevante, importante. Porém, nós temos as pessoas que realmente elas tendem a ter atração pelo que está sendo falado, pelo que está sendo badalado naquele momento. E isso ocorreu com o TDI também. Houveram algumas matérias jornalísticas sobre o TDI, sobre o transtorno dissociativo de identidade, e a partir disso a gente começou a receber toneladas e toneladas de e-mails, mensagens de WhatsApp para o projeto, querendo que a gente falasse sobre o TDI. Então, foi esse até o motivo do contato com o Lorenzo. Só que eu já gostaria de introduzir aqui alguns conceitos de neurociências, e a partir deles a gente vai para o de psicologia, e aí vai bater esse papo. O Lorenzo vai esclarecer bem, de forma bem marcada, o que é. Porque, assim,
Nas neurociências já se consegue detectar, já existem pesquisas que indicam que esse transtorno dissociativo de identidade, na verdade, ele, mediante algum trauma ou alguma situação muito grave e frequente, né, deixando claro que geralmente não é um trauma único, aconteceu no assalto e a pessoa ficou com TBI. Normalmente não é dessa forma. É uma pessoa que é mantida em cárcere, privado, e é privada de tudo, e sofre abusos sexuais diários, e isso na infância, e aí ela começa a criar esses subterfúgios, né, pelo menos é o que se tem aí eu falando em linhas gerais. O Lourenço certamente vai falar melhor disso. Mas o curioso, que aí sim eu entro com a neurociência, é o seguinte: existem pesquisas, para vocês terem uma ideia, que indicam o seguinte: uma pessoa com esse transtorno, ela fragmenta a personalidade dela. Então, não é que ela tenha várias pessoas dentro dela, inteiras, ela tem ela dividida, né? Que há de certo. Eu vou focar aqui na neurociência. A neurociência ela trabalha muito com exames de imagem, ressonâncias funcionais, exames laboratoriais, e o que se conseguiu detectar é que essas pessoas com a personalidade fragmentada, com esse transtorno, elas recrutam áreas do cérebro distintas para identidades distintas. Então, um determinado fragmento de identidade dela vai ter predominância de recrutamento de certas áreas do cérebro. Outro fragmento de identidade de outras áreas. Então, as pessoas vão demonstrar habilidades distintas e formas distintas de lidar com certas coisas. Porém, isso é tão marcado e isso é tão sério que existem pesquisas que demonstraram, existem casos relatados científicos de pessoas que não enxergavam e determinado fragmento de personalidade enxerga. Pessoas que enxergam e determinado fragmento de personalidade não enxergam. Por que isso ocorre? Falando aqui em termos de neurociência, eu sei que a maioria das pessoas vai se chocar. Como assim? O cérebro volta a ver em determinada identidade? É porque nós temos cegueiras, né, problemas de visão, que são do aparelho, né, do sistema óptico, cristalino, etc, e realmente isso não vai acontecer, porque é físico. E existem certas cegueiras que são no processamento da imagem, são lá dentro do cérebro. São áreas tipo córtex visual, outras áreas que pegam o estímulo do olho, processam e geram a imagem para que o cérebro decodifique e tal. E algumas pessoas que teoricamente não enxergam, elas na verdade têm todo o mecanismo para enxergar. Ela não tem processamento adequado ou estimulado da forma correta. E nessa fragmentação de personalidade, essas áreas que não foram estimuladas até então podem passar a ser hiperestimuladas ou mais estimuladas. E a pessoa pode voltar a ver vultos ou enxergar perfeitamente. Então existem esses casos, para vocês terem a ideia de que a coisa é muito mais séria do que o dizer que é tal pessoa ou dizer que não é. É uma coisa que começa de um trauma, mas acaba virando uma coisa fisiológica. Ela passa a ter um estímulo de uma área cerebral que ela não tinha e deixa de ter de outras que tinham. E isso pode em fragmentos distintos. Então, realmente, esses estudos existem de pessoas que não enxergavam, voltam a enxergar e vice-versa. Então, eu queria fazer esse grande parênteses aqui, para daí deixar o Lourenço falar uma parte que eu não me meto mais. Então, Lourenço, por gentileza, peço desculpas pela interferência, eu queria relatar esse caso da cegueira, que eu acho que ele é bem ilustrativo, né? Esse caso da visão é muito, muito ilustrativo. Se a pessoa tem a noção que vai muito além do imaginar ser outra pessoa, e daí você segue aí definindo e dizendo como que lida com isso. Não, cara. Você conhece, sabe, esse assunto, né? Pô, e eu vou te dizer, usando que gancho brilhante, muito obrigado, porque a relação olho, acho que é o lobo occipital, né, que é o que processa a visão. Então, explicando para os leigos, ao invés de falar lobo occipital, a gente vai falar o seguinte: é como se tu tivesse uma câmera ou uma webcam conectada no teu computador. E aí a câmera tá perfeita, mas é o teu processador que não tá bom. Então, para você entender essa cegueira do TDI, que muito brilhantemente o Adriano falou, é como se a câmera do teu computador, tua webcam tá top.
Só que a cegueira não é por causa do webcam, é por causa do processador do teu computador que não tá bom. Então, tem que ver onde é que tá o problema para começar a fazer. Então, isso daí já indica que tem tanta possibilidade de exclusão, a questão do estresse pós-traumático confundido. Por quê? A gente não pode acreditar que todo estresse pós-traumático vai resultar em TDI. Porque ao sofrer um trauma uma vez, dificilmente vai acontecer. Para ser TDI, categoricamente, via literatura científica, traumas frequentes e intensos, ou seja, não é uma vez algo, é frequentemente aquele trauma intenso. E aí o que acontece para a mente poder se proteger? Ela fragmenta. E aí, usando o exemplo do computador de novo, é como se tu pegasse o teu HD e partisse ele. Tem uma área que roda o Windows e outra que roda Linux. Apesar de elas compartilharem as peças, o modelo de funcionamento vai ser totalmente diferente no mesmo computador. Principal característica disso: de todas as áreas do cérebro que sofrem alguma influência do TDI, a de memória é a principal. Porque durante os apagões, as trocas de personalidade, dificilmente há memória daquilo que aconteceu na outra. Então, imagina que todos nós, na verdade, temos uma predisposição à múltipla personalidade, e vou explicar isso muito bem. Você não é a mesma pessoa com seu par, você não age com a mesma postura, mesmo tom de voz no trabalho, que é diferente do que você fala quando vai na padaria, que é diferente quando você está pegando um avião. Você age de várias formas, algumas mais agressivas, outras mais tolerantes, só que o TDI potencializa isso. A ponto que, já viu Divertidamente? Tira essa parte do diálogo das personalidades, que isso não existe. Esse daí começou inclusive, eu vou fazer um adendo aqui para poder explicar melhor essa parte do TDI. A gente tem um surto mundial de autodiagnóstico de TDI hoje, mas ele não é o primeiro. O primeiro foi com Tourette. Jovens começaram a fingir que tinham Tourette. Outros jovens começaram a seguir esses jovens e eles passaram a mimetizar esses sintomas. Então ele não tinha Tourette, mas ele passou a desenvolver pelo tempo de consumo do conteúdo de pessoas que fingiam. Então ele mimetizou um Tourette que nem era Tourette. Quando ele vai no psicólogo, ele apresenta sintomas, ele vai no psiquiatra, ele apresenta sintomas, mas de fato ele não tem, ele está mimetizando. Isso está acontecendo com o TDI. As pessoas estão aprendendo o que é TDI com base em influencers e elas estão reproduzindo isso nelas. E elas não sabem que não bate. Aí quando vai se apresentar no Fantástico da Vida, um monte de psicólogo vendo, se tiver alguém que já trabalhou com TDI, vai falar: cara, isso não é TDI nem aqui nem lá China. Impossível, dá um outro nome. Pode ser um transtorno, pode ser alguma condição, mas TDI não é. Até porque o TDI ele vai levar no mínimo uns 2 anos para ser diagnosticado. Porque eu preciso excluir todas as outras possibilidades que não são TDI antes de dizer que é TDI. Exemplo, eu vou dar 2 exemplos para a gente não se entender muito. Síndrome de Munchausen. O que é isso? A pessoa ela provoca sintomas em si para poder atrair a atenção social por causa daquela condição. Eu preciso descartar Munchausen. Porque se eu não descarto Munchausen, eu posso ser uma pessoa que está aprendendo como reproduzir a sintomática, mas ainda bem que como ela não tem, ela vai dar escorregando. E aí vem um cara mais experiente e vai pegar. Outra parte, além da síndrome de Munchausen, é quando realmente tem outras condições que vão se assemelhar, mas não são. É por estratégia de defesa. É como se aquela pessoa que tu fosse, quando tu encontra com teu chefe, tu é mais agressivo, mas é porque tu é exigido que tu seja mais agressivo, porque senão ele monta em ti. Tô colocando no caso fictício. Dessa forma, pro TDI, é como se a tua personalidade, a tua característica principal naquele momento, ela se torna tu. Então, se tem uma parte tua que é mais agressiva, se acontecer uma fragmentação de TDI, essa parte vai ser predominantemente agressividade e ela vai ter muito menos influência das outras áreas. É TDI, tem uma pessoa que ela é mais calma, ela é mais retraída. Ela vai ser como se fosse a parte mais calma e retraída dessa pessoa. Então o TDI é extremamente difícil de diagnosticar, primeiro porque pegar todos os sintomas já é difícil, mas essa mimetização de sintomas, por vontade própria, no mau caratismo ou por influência de influencers, está acontecendo um boom, mas já aconteceu com Tourette, é um problema mundial, e agora está se criando destaque. Então, apesar da matéria que apareceu em grande rede nacional aí, ter sido um desfavor à ciência e principalmente a saúde mental, por outro lado, instigou um debate. Pessoas que se autodiagnosticavam estão com medo de ser expostas, estão parando de se autodiagnosticar. Tivemos um surto de curas depois que começaram a expor algumas pessoas.
Em alguns países, essa parte do Tourette chegou a prender gente, tá, Adriano? No Brasil é difícil acontecer. Mas teve país que já prendeu gente. Por quê? Eles usam, principalmente o pessoal do TDI Brasil, que eu parei para dar uma olhada. Eu entrei nos grupos, eles falam assim, mas olha só, tem gente que tem um sintoma aqui no Brasil, esse Headspace, que é onde as personalidades conversam, depois do filme Divertidamente, ele não existe em conhecimento científico. Ele tem como relato de que tem pacientes que afirmam ter. Mas esses pacientes não conseguem confirmar essa coisa. Ele fala assim, mas é que eu moro na Austrália. Um cara na Inglaterra teve o mesmo sintoma que eu. Mas vocês seguem a mesma influência. Aí como é que esses caras perceberam isso? A polícia, quando foi pesquisar. Não, mas é que o fulano tá tendo Tourette e esse outro também. Eles moram em países diferentes. Aí a polícia foi entrevistar as famílias. E viram que os sintomas, curiosamente, apareciam logo após o episódio do podcast do suposto influencer, lá do suposto Tourette, do suposto TDI. Viram que começa a ter agressividade. Todo mundo do podcast passou a ser agressivo depois disso. Sintomas que não apareciam passam a aparecer, porque é a forma desses jovens chamar atenção. Aí pensa, o jovem já quer atenção. O pai não interage, a mãe não interage, mas quando ele arruma um TDI, ele passa a ser o centro das atenções. Ora, básico do condicionamento. Se você chega no objetivo que você quer, a tendência é repetir o comportamento de outrora. E isso, essa atenção, tem ajudado nesse autodiagnóstico e gerado problemas sociais gravíssimos. Porque ele se aproxima de um grupo, mas ele se afasta da sociedade do grupo maior e se aproxima de um grupo pequeno. Ou seja, ele não vai ter satisfeitas as necessidades dele e ele aumenta a ansiedade, porque ele queria interação. Num primeiro momento satisfaz, mas depois ele quer interagir com todo mundo, mas ele mesmo acabou se excluindo e colocando uma condição suposta antes do que ele é. Isso daí tem gerado problemas e o que é pior, depois de um tempo, existe um risco de autofinalização aí. Porque ele não consegue chegar no objetivo, ele se vê frustrado, já tem uma baixa maturidade a ponto de mimetizar sintomas. Esse cara que já demonstrou uma fragilidade emocional, ele mesmo vai acabar tendo um problema depois, porque ele fez por fragilidade. Depois de feito, ele não fica forte. Ele vai ficar pior ainda. Porque ele está tendo reforçado aquele comportamento. A tendência dele é piorar, não é melhorar quando ele consegue isso. É por isso que a sociedade como um todo precisa passar a não romantizar mais, então a gente fala assim, mas fulano, tu tem diagnóstico? Ou então tá, eu entendo que você tem TDAH, mas se a gente ver que você vai esquecer tudo que a gente pede, vai ficar complicado, você tem que melhorar, tem que fazer exercício, tem que buscar tratamento. Por quê? Principalmente esses miméticos, esses que estão mimetizando os sintomas e dizendo que tem, eles estão querendo uma adequação do mundo a eles, para evitar uma adequação deles ao mundo. Também é um indicativo, voltamos ao podcast anterior, de inabilidade social. Assim, é uma alerta que a gente tem que sempre deixar para as pessoas, né? Porque, assim, eu entendo até o fato de um programa de TV não ter tempo suficiente de fazer uma matéria de, sei lá, 1 hora explicando sobre o negócio com todos os detalhes. Eu entendo que na rede social nós estamos vivendo num mundo onde é sempre vídeos curtos, coisinhas rápidas, coisas superficiais. Mas eu entendo também que há um problema aí de um efeito manada, né, um efeito adesão aí, um viés cognitivo, até que eu já falei sobre isso, das pessoas quererem seguir modas ou seguir, como você bem colocou, influencers e ser integrado a grupos segmentados, mas isso é muito agravado justamente pelo fato da forma como é apresentado, porque por mais que eu entenda que uma emissora de TV não tem tempo para fazer a coisa com muito detalhe científico, talvez não seja o foco dela, não é o público dela, mas ela não pode colocar como uma coisa cinematográfica, né? Assim, então, eu percebo que algumas matérias jornalísticas ou algumas mídias que aparecem em rede social, inclusive, você olha, parece um personagem de filme, não parece uma coisa da vida real, né? Então, a pessoa tá aqui, eu tô aqui conversando com você, peraí que eu vou chamar o outro. Fulano, aparece aí. Aí eu começo a falar com um jeitinho de criança, com isso, com aquilo. Peraí que agora meu tio vai vir, aí eu venho outro.
sabe, isso aí é cinematográfico demais. Nós estamos na vida real, e na vida real não é assim. E eu achei ainda mais curioso, eu me comprometi não polarizar aqui, mas eu não posso deixar de falar isso. Uma coisa que eu achei muito curiosa foi que eu vi uma pessoa que diz ter, eu não posso afirmar nem que sim nem que não, porque eu, então, que não sou especialista mesmo, né, nesse segmento específico, mas e por tudo que eu já estudei, não me parece a pessoa simplesmente ir gravar um vídeo e falar que porque ela foi muito atacada, eu não vou mais permitir que os outros se apresentem por um tempo. Isso está gravado. Eu acho que é nome do celular. A princesa. Pois é, exato. Então, assim, e esse vídeo eu não estou inventando, entendeu? A menos que tire do ar, aí vocês não vão encontrar. Mas se for lá e ver, procurar, vocês vão achar um vídeo onde a pessoa fala: eu fui tão atacada, falaram tantos haters da minha rede, que eu não vou deixar mais as outras personalidades aparecerem por um tempo. Ela temporariamente se curou. Mas como assim ela não vai deixar, entendeu? Se uma característica é justamente as personalidades se alternarem em momentos assim totalmente aleatórios, né? E assim, aí eu fiquei olhando aquele vídeo e falei, poxa, gente, espera lá. Quem estudar minimamente o assunto, tudo bem, você viu no programa de TV? Viu? Se interessou pelo assunto, não porque às vezes você quer se colocar nessa posição, mas às vezes você achou curioso, quer estudar sobre o assunto, beleza. Agora, se você minimamente ler o básico em qualquer literatura ou qualquer artigo sério, você vai ver que ela jamais poderia fazer isso. Ela jamais teria controle sobre essas personalidades nesse nível. Não, eu vou falar para eles não aparecerem um tempo, porque tem e o compartilhamento de informações. E como que ela vai falar para eles, ou como é que ela vai impedir, entendeu? Aí eu falei, aí deixa eu ver o que o pessoal está comentando sobre isso, porque eu às vezes não vou comentar, mas eu fico lendo o que as pessoas estão dizendo, as opiniões, né? Aí fui ver os comentários da pessoa, tá lá, este post está fechado para comentários. Porque a pessoa não dá nem o direito das pessoas contraporem o que ela está fazendo, entendeu? Então, assim, se coloca numa posição de vitrine, querendo exemplificar um comportamento que não corresponde à realidade e sem que haja chance das pessoas sérias contraporem aquilo, entendeu? Eu não iria contrapor, não ia entrar nesse mérito, porque aí é problema de quem acreditar, é problema dela, mas eu achei assim absurdo, tá? Não, tá tendo tanto hater que eu vou pedir para eles não aparecerem por um tempo, eu vou impedir que eles apareçam, né? Então, só te passar esse exemplo aí. Pudesse fazer isso, nossa, imagina só, não, eu não vou dissociar, tá tranquilo, cara, você imagina o que é a dor, é por isso que eu particularmente fiquei tocado. Eu vou te dizer que perpassou o ponto até do que seria o cordial da minha revolta, porque eu já tive uma paciente TDI, concomitante é muito associado à esquizofrenia, então ela tinha uma esquizofrenia que acabava gerando dissociação e ela realmente, eu acabei encaminhando para alguém especializado, porque detectei, falei, cara, tem muita chance de ser isso, mas como eu sei que é um transtorno extremamente complexo, eu posso entender bastante, mas tem alguns casos, por exemplo, quem trabalha com autista, quem trabalha com border, quem trabalha com Down, às vezes, é tanto estudo que dificilmente esse cara vai ser bom em outra coisa. É difícil, não colocando que é impossível. Então eu encaminho porque eu sei que esse cara está dedicando a vida dele ao estudo disso. Eu arranhei a superfície, depois o diagnóstico foi confirmado, ou pelo menos com um prognóstico. Eu entrei em contato, passei todas as minhas impressões, faz a tua avaliação livre. E encaminhei porque era uma paciente online. E eu recomendei que ela fizesse presencial. No caso dela, tinha que ser presencial. E aí, quando eu vejo essa matéria e eu sei a dor, o sofrimento dessa paciente que eu tive, nossa, mas bateu muito forte. Aí eu já fiquei doído. Quando eu vi uma tal de uma personalidade que emulava um tal de um autismo ou com traços autistas que seja, eu tenho pacientes autistas ainda hoje. Meu irmão,
eu não fiquei chateado, eu não fiquei entristecido. Tem pi aí pra colocar? Porque eu fiquei... O cachorro do Mickey, eu me senti em Pluto, eu fiquei ponto da vida. Quando eu fui me posicionar, porque eu falei, gente, olha só, tem que tomar cuidado com isso, porque isso gera uma moda. Jovem carente de atenção faz qualquer coisa. Tem jovem que tenta se finalizar para atrair atenção. Tu acha que não vai fingir que tem alguma coisa? Se chega no extremo de tentar tirar a própria vida, não vai chegar a uma coisa que nem é tão extrema de emular alguma coisa para atrair atenção. O jovem está carente de atenção pela inabilidade social. Então ele está buscando subterfúgios para atrair a atenção, porque ele quer que interajam com ele, mas ele não quer cuidar da forma que ele interage com o mundo. Essa forma dele interagir com o mundo não está sendo cuidado. Ele está buscando táticas para conseguir atrair atenção para ele. E se arrumar um problema psicológico grave, psiquiátrico, se essa for a saída, assim será. E esse tipo de conduta reforça. Eu te digo, pô, cara, é a maior emissora do país. Quem faz a matéria, mas é que a pessoa não tinha diagnóstico fechado, mas levou. Peraí, cara, tu tá fazendo uma matéria que vai ser divulgada para pessoas que, em maioria, não têm nível superior. Essas pessoas não têm filtro para separar, foi ilustrativo, essa menina não tem diagnóstico. Quem olha, não estava na intenção de se informar, não se informou. Pelo contrário, se tomar aquela matéria como base, confundiu. Então foi um desserviço, foi um desfavor, não só para a classe que trabalha na saúde mental, neurociências, comportamento humano, mas para todas as pessoas que têm dúvidas quanto a questões próprias e questões de pessoas próximas, que às vezes moram no interior, que está vendo o filho ter desassociação, dissociação, e ela olha e fala, pode ser que ele tenha isso, mas nem tem psicólogo na cidade dela. Às vezes tem na cidade vizinha uma vez por semana. Aí essa pessoa que depende de meios digitais para se informar, já estava em prejuízo, acabou de piorar. Cara, eu não sei como é que o Ministério Público age em cima disso, mas se é para veicular informação, acredito que deveria ter alguma lei para evitar a desinformação científica. Mas a gente não está tendo isso. É mostrado, é batido na cara de pessoas que têm realmente o TDI, que têm autismo, desinforma as pessoas que estão com suspeita, agride todos os estudos de profissionais envolvidos e não tem nenhuma nota de retratação. Aí é complicado. Aí eu vejo desserviço social estampado e não tenho que falar sobre isso. Sim. Bom, feito esse comentário, a gente tenta fugir, mas eu acho que você, como eu, a gente se incomoda no nível que realmente a gente está vendo que precisa dar um toque nas pessoas. Gente, acorda, que a coisa não é cinematográfica como parece, né? Eu lembro, não sei se você vai lembrar desse fato, que isso aí na minha época lá, eu pareço mais novo, mas eu já sou velho. Então, teve um filme de grande sucesso que ganhou o Oscar, que é aquele Rain Man. Olha assim, ótimo, né? É um grande filme. É um grande filme que mostra um personagem que tem comportamentos do espectro autista, porém associados a habilidades matemáticas e habilidades visuais de dotação incríveis, né? Eu lembro que na época, olha que a gente não estava no mundo de redes sociais, a gente não estava nesse boom todo de comunicação que estamos hoje, né? Porque isso já tem décadas. Parece que foi ontem, mas tem décadas, para mim parece que foi ontem. Mas eu lembro que na ocasião, mesmo sem ter isso tudo, a gente já observava algumas pessoas mimetizando, querendo se colocar como tendo algumas daquelas características, ou de superabilidades, ou do espectro autista, mesmo não tendo esse boom de comunicação que temos hoje. Então, eu acho que isso, por um lado, demonstra que a pessoa precisa de ajuda, sim, só que não para aquilo que ela diz, né? Ela precisa de ajuda em outro sentido, porque eu acho que a ajuda dela vai além. Ela não precisa de ajuda para lidar com TEA, espectro autista, ou ajuda para TDI. Ela precisa de uma ajuda porque ela se fazer passar por isso já é um motivo suficiente para ela precisar de algum apoio, alguma ajuda, né? Então acho que o psicólogo não está descartado de forma alguma. É um caso de psicólogo, sim, não é pelo motivo que se diz, mas
Então, eu concordo, eu acho que deva ter tratamento, maravilha que tenha, mas que não seja para aquilo, né? E como você falou, uma coisa que eu deixo claro aqui, que eu observo, é que muitas vezes isso agride as pessoas mesmo, né? Porque eu conheço pessoas que têm determinados problemas, têm determinados transtornos, e que vê as outras pessoas fazendo daquilo quase que de forma caricata, né? Quase transformando aquilo numa caricatura de transtorno, aquilo acaba machucando quem de fato tem. Porque a pessoa sabe o que ela passa, a pessoa sabe as aflições, as angústias que ela sente com aquilo, né? Uma pessoa que tem TEA, muitas vezes algumas não têm perfeita consciência do que ela seria sem o TEA, mas outras até têm essa ideia, né? Elas sabem que elas não conseguem, mas elas tentam, mas não conseguem, e algumas podem ter essa consciência, e de repente essas pessoas que têm essa consciência assistirem essas caricaturas de transtorno, realmente acaba sendo ofensivo, no meu entender. Então, eu assino embaixo do que você falou, e eu vou te pedir aqui, porque também, de novo, o papo é bom, o tempo voa, né? A gente já teve um episódio anterior que foi, né, longo, então eu acho que assim, o principal que a gente tinha a dizer sobre o TDI, os alertas que a gente tinha para dizer já foram deixados, mas eu vou te pedir assim, como uma coisa, como um fechamento desse episódio sobre o TDI, que você possa marcar de forma muito objetiva, muito clara, quais efetivamente são os sintomas, as características de quem tem TDI de fato, que não é uma coisa cinematográfica, mas ressaltando para as pessoas, não é para vocês pegarem o que ele está falando e, né, não, eu tenho, porque ele falou e bate com o que eu tenho. Que fica o alerta que, muito além do que ele vai falar como característica, existe todo um acompanhamento de histórico, existe todo um histórico clínico, um histórico psicológico, e que deva ser observado por um profissional adequado para que se possa fechar o diagnóstico. Um ou até mais de um profissionais, né, adequados para que se possa fechar o diagnóstico. Mas eu quero que deixe marcado as características principais, justamente fazer o contraponto e não ficar uma coisa tão fantasiosa como tem se divulgado por aí. Ô, Lourenço, por gentileza, faz esse favor aí com a ferramenta. Reitero essa atenção, porque as condições que eu vou falar de sintomas aqui é como se eu fosse falar de dengue. Olha, dor de cabeça, febre, falta de apetite. Só que isso você vai ter em câncer de estômago também. Então, cuidado, porque a gente precisa saber quais são os sintomas, mas é preciso acompanhar por um tempo para ver a frequência com que acontece, a intensidade que acontece e a duração de cada episódio, para poder ver se eles estão cada vez mais espaçados, mais próximos, e criar realmente um gráfico aí em cima de intensidade, para não ficar no achismo. Quanto é que é muito pouco? Não. Muito cuidado. O que caracteriza principalmente? Sem trauma, sem TDI. O TDI surge a partir de um trauma recorrente e de alta intensidade. É uma maneira da própria psique proteger, porque é como se ela desativasse áreas do cérebro para que elas realmente não registrassem aquele momento de dor. E elas deixam uma mínima parte funcionando para poder existir ali. De forma que quando acontece a troca de novo, que fique bem claro, essa troca pode levar às vezes dias. A pessoa fica catatônica, ela sente que ela não tá, ela perde às vezes a sensação do corpo, ela sente que ela não tá no corpo dela, ela tem perda de memória de curto prazo, ela tem lapsos. Imagina, aí o cara quer fazer um negócio bonitinho, você tem noção do que é acordar 3 dias depois numa cama de motel com 2 caras deitados do lado e tu não saber o que tu fez nos últimos 3 dias? Aí a pessoa quer colocar como um negocinho de eu mudo, e agora eu sou criança, agora eu sou... Cara, TDI é um negócio sério. Quando eu comecei a estudar TDI, foi na parte forense. Porque nos Estados Unidos, o forte da pesquisa em TDI é a criminologia que cuida. Porque o cara que... Não é por causa do trauma que ele dissocia, não é para se proteger. Se essa personalidade protetora for agressiva, essa pessoa vai cometer um crime, ela vai ocultar o corpo, esconder a arma, e ela, quando voltar, ela não sabe o que ela fez. Foi por isso que começaram a estudar TDI, porque colocavam os caras no polígrafo. Lógico que não é certeza, mas é indicativo, só que viram que, cara, havia uma frequência.
os caras não lembravam, não lembravam e falaram, cara, começa a acreditar nesse sujeito. Aí que começou a se estudar profundamente o TDI, já se sabia, mas o estudo profundo foi em presidiários, ou seja, ou você vai ser vítima às vezes de um crime, ou nem um crime, mas é um crime para a tua vida, porque você dissocia. Se for uma personalidade mais sexual, imagina o que vai acontecer. Gravidez desejada, doença sexualmente transmissível, ou até finalização, porque essa pessoa não está em pleno uso das faculdades mentais. Ou, por outro lado, ela pode cometer um crime numa tentativa de se proteger daquilo. Ou, às vezes, é um negócio muito sério para ficar romantizando e falando, agora eu sou criança, agora eu sou não sei o quê. Cara, é um negócio muito sério, é por isso que eu realmente saí até de ver quando eu vi, eu falei, cara, a pessoa não tem noção da gravidade do transtorno que ela tá brincando. E realmente não tem noção, eu não digo da boca pra fora. Então, muito cuidado, galera. Tá com sinais de TDI? Memória. Eu esqueci o que eu fiz nas últimas horas, nos últimos dias, às vezes. Quer mexer a mão, mas não consegue. Perde a coordenação do próprio corpo porque tem uma outra personalidade vindo. E essa dissociação não é mudei. Não, essa dissociação pode levar horas, dias, então às vezes ela não consegue mexer parte do corpo, ela perde olfato, ela perde paladar, ela fala palavras que ela não estava programando de falar, mas fala com perfeição. Mas principalmente mudanças de personalidade muito características, falta de memória do que aconteceu e problemas sociais graves decorrentes disso. Como existe uma proximidade muito grande entre TDI e esquizofrenia, também, agora imagina uma pessoa que está dissociando, e além de estar dissociando, ela está tendo alucinação, ela está vendo que não existe, e ela ainda pode ter delírio, acreditar em coisas que não são verdade, e uma personalidade incompleta dentro disso. Vocês estão entendendo a gravidade do TDI para ficar falando que, agora eu estou agindo um pouco diferente, eu tenho TDI. Gente, é de uma gravidade muito grave. Agora eu vou falar para fulano não vir. Por aí. Cara, é muito em cima disso, então muito cuidado. O TDI, ele tem, vamos colocar, tem vários sintomas que não vale nem a pena para ninguém somatizar, mas o problema da memória, tá? E o problema quando tá dissociando, que pode durar dias, horas, essa pessoa vira quase que um zumbi. Nesse momento ela pode ser um pouco de cada um, mas essa mudança drástica, só em filme, procure no cinema, porque em caso clínico eu ainda não vi nem registro disso. E ressaltando aquele exemplo que eu dei da cegueira, em alguns casos você pode ter questões que aparentemente são fisiológicas ocorrendo mesmo, né? Problemas de saúde, perda de visão. Concomitantes, porque não exclui, né? Você pode ter um problema concomitante, realmente. Mas é isso. Grande Lorenzo, mais um outro episódio fantástico que eu tenho certeza que, assim, se eu já recebia uma quantidade bastante considerável de comunicados pedindo para falar de um assunto, eu tenho certeza que isso vai acontecer pedindo para você voltar. Porque os episódios estão fantásticos, está maneiro. Eu acho que as pessoas vão ter a informação séria e de uma forma que quem quiser se aprofundar mais, vai buscar informação, né, vai correr atrás das suas redes ou vai buscar ler alguma coisa mais concreta sobre o assunto. Os alertas foram dados. Eu acho que as pessoas precisam acordar um pouquinho e parar de serem muito influenciadas por outros, né? Ela pode ser influenciada por ela mesma, eu sempre digo isso. Ela pode ser influenciada até certo ponto, no sentido de ser influenciada a pesquisar melhor o assunto, a buscar mais informação, mas aí a tomar decisões e afirmações, aí tem que ser por ela mesma, não com base no que os outros falaram, não é verdade? Então, eu te agradeço muito pela participação nesse segundo episódio. Vou pedir para você deixar seus contatos, as redes que você quiser divulgar aí, e deixando claro aí, quem quer ter um profissional bastante bacana para acompanhar e para, né, fazer algum trabalho que esteja precisando de um acompanhamento psicológico, de alguma orientação, não deixem de procurar. Ele está em Florianópolis, mas ele é de lá, ele consegue atender a todos que procurarem à distância. Então, Lorenzo, por gentileza, deixe seus contatos, o que você desejar. Obrigado pela gentileza. O meu contato principal é redes sociais. É bom que as pessoas também assistem vários vídeos, tem vários conteúdos longos, inclusive. Até o pessoal fala, psicólogo no TikTok, eu falo, cara, várias dancinhas. Mas agora, brincadeira, não tem dancinha.
mas são conteúdos longos, são entre 7 e 10 minutos, dando briefing sobre várias condições. Então a rede é Petilo, com 2 L's, PC, PSI. Petilo, PC, tanto no Instagram quanto no TikTok. Lives acontecem semanalmente também no TikTok, a gente faz. E quem quiser entrar em contato, vai ser um prazerzão para falar sobre qualquer coisa acadêmica, atendimento, fica à vontade, vai ser um prazer falar com todo mundo. E novamente, obrigado pela oportunidade, Adriano. Muito bom o papo, gostei demais. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neurociência clínica, neuropsicologia clínica. Quer escrever para a gente com críticas, dúvidas, elogios, sugestões? Basta enviar um e-mail para podcast@sustenta-vida.com ou mensagem de WhatsApp para o número 22 99 222 1003. Aguardo sua mensagem. Semana que vem tem mais um episódio aqui com assunto pra lá de especial, hein? Você não perde por esperar. Te aguardo.